Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Alguns amigos e eu decidimos ir ver algumas termas depois de um longo dia de esqui em Taos, no Novo México. Eu nunca tinha sido capaz de encontrar essas fontes termais dispersas por conta própria, mas meu amigo que morava lá sabia o caminho, então apenas o seguimos. Nós saímos da rodovia para uma estrada suja com arbustos de zimbro e pinheiros de cada lado. Demos uma volta, para além do que parecia ser um velho ferro velho, depois descemos para o Vale do Rio. Atravessamos uma ponte sobre o Rio Grande, estacionamos e caminhamos até as termas de Black Rock. Quando descemos até as termas, já haviam algumas pessoas lá, então tivemos que esperar um pouco. Havia também um par de outros cães sem coleiras, além do meu próprio. Isto é importante porque um dos outros cães estava agindo agressivamente em relação ao meu cão, Kenan, então, eu o mantive com trela para ter certeza de que eu poderia intervir caso o outro cão decidisse atacar. Enquanto esperávamos meu amigo, Brad saiu para explorar um pouco a área. Ele encontrou uma caverna de vapor acima das nascentes. Quando voltou, ele nos disse que achava ter visto um gato preto pulando para fora da caverna e fugindo para o mato. Achei isso um pouco estranho, pois afinal estávamos muito longe de qualquer tipo de cidade. Depois disso, o grupo de pessoas na nascente quente partiu, então meu grupo entrou. Mas ainda havia mais 3 pessoas nas fontes termais e ainda não havia espaço suficiente para mim, então decidi ir dar uma olhada naquela caverna. Desci até a boca da caverna, sentindo os vapores sulfúreos úmidos como uma lufada de ar quente no meu rosto. A caverna estava apertada e úmida, então continuei escorregando e deslizando enquanto descia mais fundo para dentro da caverna. Por mais que eu tentasse, Kenan tinha se recusado a entrar na caverna, mas eu ainda podia ouvi-lo chorar na entrada. Provavelmente eu estava a apenas cerca de 30 a 40 metros de profundidade quando cheguei a uma bifurcação na caverna que levava ao que parecia ser um velho poço de mina à esquerda, reforçado de ambos os lados com madeira. A caverna era assustadora e bati minha cabeça algumas vezes no processo de saída. Quando eu finalmente consegui sair, pude ver que Kenan estava tão aliviado ao me ver que parou de rosnar para o outro cão mais agressivo quando ele se aproximou de nós. Dei-lhe uma palmadinha na cabeça. Voltamos às termas e resolvi amarrar sua coleira a poucos metros da terma. Tirei a camiseta e entrei. Ficamos lá conversando, quando um outro casal resolveu se juntar a nós. Um pouco depois, uma de nossas amigas resolveu sair das termas e se vestir. Logo após isso, ela e outra garota de nosso grupo olharam para cima e exclamaram em voz alta que Kenan tinha acabado de entrar na caverna anterior. Para a surpresa delas, Kenan ainda estava firmemente amarrado à rocha, exatamente onde eu o deixei. Embora as meninas não conseguissem ver isso de onde estavam, insistiam que tinham acabado de ver um grande cão preto entrando na caverna. Kenan é preto e só tem 6 meses de idade, mas já tem uns bons 25 quilos, pois é uma mistura de pastor alemão e Blue Heeler. Perguntei novamente a Brad de que cor era aquele gato e ele disse, novamente, que era preto. Achamos que era apenas o mesmo gato. Alguns de nossos outros amigos foram embora. Mas, como estava ficando escuro, Brad e eu decidimos sair das termas e começamos a fazer nosso caminho de volta para os carros. Nos vestimos e começamos nosso caminho de volta para cima e para fora do desfiladeiro rochoso. Kenan estava fora de sua coleira, visto que era mais seguro tê-lo solto enquanto caminhava por esse tipo de terreno. No meio da caminhada, um grande corvo negro voou para fora bem na nossa frente gralhando em voz alta e quase voando direto para cima de nós. Rimos nervosamente por nos termos deixado assustar tão facilmente. O caminho de volta para o carro era de apenas 500 metros, uma caminhada rápida. Colocamos Kenan no banco de trás do meu carro. Eu estava dirigindo, então eu virei o carro,
atravessei a ponte e voltei para trás, para cima e para fora dos cânions. No painel eletrônico do carro, há um mapa que mostra a rota de onde viemos, mas de alguma forma ainda conseguimos nos perder. Eu brincava que não seria uma verdadeira viagem sem pelo menos uma curva errada, mas Brad não respondeu. Ele estava tentando conseguir as direções em seu telefone, mas, é claro que não havia nenhum serviço aqui. Então, fizemos uma pausa para examinar o mapa. Kenan começou a rosnar no banco de trás e, para meu completo e total horror, eu olhei para a frente e vi uma criatura humanoide escura saindo das sombras. Pela luz lançada e pelos clarões do meu carro eu não conseguia ver bem as características da criatura, mas seus braços e pernas não pareciam certos. As pernas pareciam estender-se para trás quase como a perna de um cão com o osso do calcanhar alongado, de volta ao joelho, e seus braços pendurados muito baixos em ambas as mãos. Os dedos eram dedos extra-longos e garras negras escamosas. Kenan estava agora latindo ferozmente de pé no console central e tentando chegar o mais perto possível do para-brisas. Joguei o carro em marcha ré e tentei voltar para a estrada. Bati em alguma coisa e girei. Parecia que tínhamos caído em um buraco ou rocha na estrada, enquanto estávamos tentando fugir daquela coisa que eu podia ver agora no espelho retrovisor. E, para piorar, ela estava rapidamente nos alcançando. Do nada, um coiote correu para a estrada à nossa frente e eu pisei nos freios, fazendo nosso carro parar bruscamente. Olhei para o retrovisor, mas não havia nada ali, mais nenhuma criatura humanoide escura, nenhum coiote, nem nada. Aproveitei esse momento e acelerei o mais rápido que pude e acabamos saindo do vale de volta para a estrada principal. Estava um breu e a visibilidade era fraca, o que dificultava a direção através da escuridão do deserto. Cerca de 30 minutos depois, finalmente partimos para o lamacento estacionamento de nosso Airbnb, que ficava fora da cidade. Corremos para dentro trancando a porta atrás de nós. Não podíamos acreditar no que tinha acabado de acontecer. Logo depois, Kenan começou a andar de um lado para o outro da sala de estar, rosnando e latindo para a porta. E, então, alguma coisa bateu na porta. Eu olhei pelo olho mágico, em busca de pessoas, porém não havia nada lá. Então, Kenan correu para a cozinha latindo e rosnando para as cortinas. Eu as levantei lentamente, não querendo realmente ver o que estava do outro lado. Entrei na cozinha e estiquei a mão para puxar a cortina e Kenan saltou no ar agarrando minha mão com sua boca, impedindo-me de abrir as cortinas. Tentei acalmá-lo, mas um barulho do caminhar de Brad o atiçou. Brad, por sua vez, pegou um daqueles utensílios de lareira e mexeu nas cortinas com ele. E, mais uma vez, não havia nada ali. De repente ouvimos um som estridente vindo do telhado da casa, então havia o que parecia ser cascos de cavalos batendo lá, o que fazia com que pequenas nuvens de poeira descessem de cima. Eu olhei para cima através da claraboia. E lá estava aquela coisa olhando para mim. Seus olhos eram negros, mais negros que o óleo ou fuligem ou qualquer coisa, mais preta do que o preto, e mais escura do que a própria noite. Eles quase pareciam como os olhos de aranha quando você os vê na luz. Seu rosto parecia o de um humano, só que não tinha nariz e só havia uma fenda fina onde a boca deveria ter estado. Ele enrolou seu lábio superior para trás, revelando uma fileira de dentes afiados. Podemos ouvir a criatura sibilando mesmo através da claraboia de vidro. Acho seriamente que quase sujei as calças. Para meu alívio imediato, vimos faróis descendo pela estrada. Eram nossos amigos que tinham deixado as termas mais cedo para aparentemente saírem para jantar. Assim que olhei para o teto, a coisa não estava mais lá. Nossos amigos entraram na casa rindo. Até ver os olhares petrificados em todos os nossos rostos, explicamos a situação o melhor que pudemos, mas é claro que eles não acreditaram em nós. Durante o resto da noite tudo se repetiu. Kenan correndo em volta da casa latindo e rosnando, o som infernal de batidas não parou, pelo menos é o que achamos, pois acredito que capotamos devido à exaustão. Pela manhã, fomos cautelosamente para fora, e para nosso choque e espanto, haviam pegadas frescas.
Em todos os lugares onde você poderia ver, todos os tipos de pegadas diferentes na lama fresca. Cascos grandes, trilhas de pássaros, pegadas de cachorro, muitos outros também. Enquanto outros pareciam ser mais caninos na natureza, embora alguns deles não tivessem marcas de garras associadas aos caninos e pareciam mais com pegadas de gato do que qualquer outra coisa. Arrumamos os carros o mais rápido possível e saímos dali. Eu não sei quanto aos meus amigos, mas sei que não voltarei mais lá. Eu moro na região metropolitana de uma cidade, e minha casa fica a uns 15 quilômetros da floresta ou montanha mais próxima. Isso aconteceu no mês passado. Acordei por volta das 4 da manhã porque estava morrendo de sede. Meu quarto fica no segundo andar da minha casa, então tive que descer para pegar água. Quando voltei, fui direto para a cama e consegui adormecer alguns minutos. Porém acordei de repente, com um calafrio. Os pelos em meus braços se levantaram. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor do cômodo, para ter certeza de que o que quer que fosse que estava fazendo meu cabelo ficar de pé não estivesse lá comigo. Já aconteceram coisas bem estranhas na minha casa, bem como fora do meu quarto. Depois de me certificar de que não havia nada de errado, eu me levantei e caminhei até as persianas. E então, eu descobri que o que me fazia sentir assim estava lá fora. Quando olhei pela janela vi um veado correndo pela rua em frente à minha casa. Alguns segundos depois que ele passou correndo, vi algo a mais correndo pela rua atrás dele. Essa criatura fez meu cérebro entrar em choque. Ela estava coberta de escuridão espessa, tinha mãos grandes, semelhantes às humanas, com garras longas ao invés de dedos. Suas pernas pareciam humanas, mas, de certa forma, ao contrário. Ela também tinha uma cabeça de lobo e era alto cerca de 2/3 da altura do poste de luz fora da minha janela. Fiquei em choque porque ela era extremamente rápida. Cobriu uns 50 metros da minha rua no que parecia ser alguns segundos. Depois de ver o que eu havia acabado de ver, fiquei sem dormir. Estava assustado demais para cair no sono e mesmo para olhar para fora. Eu não acredito no paranormal, mas gosto de ouvir histórias, sempre procuro uma boa explicação para tudo. Porém, estou começando a acreditar que há coisas que ainda não descobrimos. Mais tarde, depois daquela noite, minha irmã viu a mesma criatura descendo a rua. Isso confirma que o que eu realmente vi não era apenas um sonho. Para piorar, ela deu a mesma descrição, exceto que ela viu seus olhos, que ela os descreveu como alaranjados. Isso aconteceu comigo. Eu estava na casa da minha avó, no interior e não estava sozinha. Estava com minha amiga Kelly. Nós tínhamos por volta de 10 e 11 anos de idade. E estávamos dormindo no quarto de hóspedes da minha avó, que tinha uma grande janela, que não era muito alta, mas era definitivamente bastante larga e tinha uma daquelas cortinas que se abrem e fecham com uma corda. A janela dava para onde minha avó tinha peras e ameixeiras. Essas árvores ficavam a cerca de 5 metros da janela e tínhamos uma visão perfeita delas. Não haviam muitas dessas árvores, talvez umas 20. Deveria ser umas 3 da manhã, o que, para 2 crianças, já era muito tarde, mas estávamos aproveitando as férias. Meus avós são grandes cristãos, portanto a casa é cheia de objetos sagrados e imagens religiosas. Suponho que ela era regularmente abençoada por padres. Kelly e eu estávamos nos divertindo ficando acordadas até tarde. Quando não era para fofocar, ficávamos brincando. Porém, diferente dos outros dias que ficávamos conversando até tarde e rindo, naquele dia no meio da conversa, o rosto de Kelly ficou pálido e ela começou a olhar pela janela preocupada. Eu perguntei para Kelly o que estava errado e ela não me respondeu. Ela apenas apontou para a janela.
Eu olhei para fora e não consegui acreditar no que eu estava vendo. No meio do breu haviam estes dois olhos enormes e vermelhos. Eles estavam olhando para nós das árvores, sendo que as árvores estavam bem próximas. Eu me confundi, não sabia dizer se os olhos estavam lá em cima das árvores ou se a criatura estava agachada na árvore. Nós olhamos para esta coisa por um tempo até eu criar coragem para me levantar e ir fechar as cortinas. A coisa ainda estava me olhando sem pestanejar, dando-me a mais avassaladora sensação de medo e pavor que eu já tinha sentido. Me enchi de coragem e andei centímetro em centímetro até chegar à cortina, quando eu então percebi que os olhos estavam se movendo, porque estavam me vendo chegar mais perto da corda. Eu congelei e fiquei com medo, mas me esforcei e continuei o meu caminho até a cortina. Kelly estava agora de olhos arregalados e olhava para mim e não para o monstro. Agarrei a corda e lentamente comecei a puxá-la. Uma vez que ficou meio fechado, parei porque uma enorme onda de pesar e medo me encheu. Algo dentro de mim falava que se eu fechasse a cortina por completo eu iria me machucar. Eu engoli em seco, ignorando a sensação. Eu rapidamente fechei tudo e depois voltei para a cama da minha amiga. Apertei ela tanto, que ela mal conseguia respirar. Juntas, então, nós rastejamos sob as cobertas e eventualmente dormimos. Agora há uma parte desta história que eu nunca contei para Kelly, uma parte que guardei para mim. Acordei algumas horas mais tarde naquela noite e tive uma enorme vontade de ir ver se a criatura continuava atrás da cortina. Eu sabia que era uma má ideia, mas meu corpo estava em piloto automático e queria ver se a criatura ainda estava lá, para saber se ainda estávamos em perigo. Antes que eu pudesse pensar, eu já estava saindo da cama e indo lentamente para a cortina. Respirei fundo, mesmo com muito medo e, agora eu estava olhando bem dentro dos olhos da criatura que estava a apenas 1,5 metro da casa. Ela era extremamente alta, foi então que percebi que quando a vimos antes não estava na árvore. De alguma forma, ela estava em pé, no entanto, agora estava à altura dos olhos comigo e nós estávamos olhando uma para a outra. Fechei rapidamente a cortina novamente e corri de volta para a cama. Mais tarde, eu tentaria me convencer de que era tudo um sonho, mesmo que Kelly também se lembrasse. E, esse tipo de medo te marca pelo resto da vida, é difícil descrever. Eu gostaria de saber o que era aquela coisa escamosa e gosmenta com olhos vermelhos grandes e redondos.